Olá, boa tarde, espero que vocês estejam muito bem e começando essa semana, que seja uma semana linda, maravilhosa para vocês, cheia de boas surpresas. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre avaliação. A tia já enviou para vocês os conteúdos para estudarem. Então, nessa avaliação vai ser diferente da passada. A gente vai fazer do estudo dirigido. Vocês vão estudar e depois vai ter um tempo para fazer a avaliação, igual acontece lá no colégio. Então, quando forem estudar história, geografia, ciências, a tia descreveu direitinho o que é para vocês realmente entenderem. Não pode ter dúvida. Se houver dúvida, vocês me escrevem, gravem áudio, que eu vou ajudá-los. História e português e matemática, a gente vai fazer a revisão dos conteúdos. Então, eu vou ajudar vocês também a estudarem, a relembrar tudo. Mas cada um tem que estudar aí na sua casa também, ter um momento dedicado a esse estudo. Então, vamos lá. Hoje, em português, aula de português, eu quero que vocês abram o livro Grupo 2, na página 75, Grupo 2, página, 73, e a gente vai, então, ver um pouquinho, volta aqui. A gente vai ver um pouquinho sobre os contos. Então, gente, hoje é um conto, um gênero conto, mas é muito conhecido de vocês, do João e Maria, que foi escrito pelos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm trouxeram muitos contos que fazem parte da nossa infância. Então, aqui a gente tem, né, lembra lá os dois irmãos que encontram uma casinha muito linda feita de doces. Então, é esse conto que foi recontado aqui para nossa aula com uma forma um pouquinho, talvez diferente, mas tem o mesmo sentido. Antes disso, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre conto. Contos são histórias muito simples, histórias curtinhas, são histórias que costumam ser muito curtas, o início, o meio e o fim muito bem definido, então a gente fica muito... você começa a ler, você quer logo saber o desfecho daquela história, você é logo introduzido ali naquela história, por isso que é tão gostoso de ler. Antes, sabe quando as pessoas lêem um livro grande? Muitas vezes o prazer em ler um livro grande foi aprendido, né? Foi adquirido esse prazer lá lendo contos que eram curtinhos e muito bons de se ler. Então, gente, contos é um texto narrativo. Ele está contando, falando sobre algo e, normalmente, essa história está narrando algo inventado. Então, muitas vezes, a gente lê um conto e fala, gente, parece que isso é verdade. Mas, na verdade, alguns contos as histórias fazem parte da nossa rotina, da nossa vivência, que você pensa, essa história, e foi tão bem contada, bem narrada, que você pensa, essa história aconteceu. Mas são histórias inventadas. Aqui em Cordeiro a gente tem a Fabiana Correia, ela é escritora e ela tem um livro assim, Contos para Enganar o Tempo. São contos que ela escreveu para adultos e para crianças, mas são histórias tão legais de ler, a gente se vê lá no meio da história. Então, é uma sugestão para vocês. Vamos lá. São cheios de fantasias e ela é tanto escrita para crianças como para adultos. Agrada todas as idades. E ela surgiu, é muito interessante que os contos surgiu da tradição de contar história por via oral, né? Histórias de forma verbal. Então, se contavam muitas histórias e daí todo mundo gostava de ouvir e gostava de recontar essas histórias e aí surgiu os contos. Hoje a gente vai trabalhar essa história do João e Maria, mas ela é um pouquinho diferente, né? Todo mundo diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, aqui também
mudou. Todas as vezes que você vai contar um conto, você vai contar do seu jeitinho. Se não estiver lendo, vai contar do seu jeitinho. Então, alguns vão mudando com o passar do tempo. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura e depois, conforme a tia... Lembra da tia Juliana Carrielo, né? Tia Ju, ela falou da gente praticar a leitura, né? Para ser um bom leitor, a gente tem que ser um bom ouvinte. Então, eu vou ler, vocês vão ouvir e depois vocês vão ler em voz alta, porque eu quero que vocês ouçam cada palavrinha que vocês estão pronunciando. Então, vamos lá. João e Maria, página 74. Ali não dá para acompanhar, mas acompanha aí no livro de vocês. Vamos lá. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha, perto da mata, com seus filhos, João e Maria. A mulher era a madrasta deles. Como eram muito pobres e não tinham como alimentar a todos, a madrasta malvada sugeriu ao marido abandonar João e Maria na floresta. João, que era esperto, ouviu a conversa e rapidamente saiu de casa e recolheu no quintal algumas pedrinhas brancas e com ele foi marcando o caminho. Como ele foi marcando o caminho com elas, enquanto o pai os levava para a mata, João e Maria puderam encontrar o caminho de casa. Mas a madrasta não se conformou e fez o pai levá-los novamente para a floresta. Como dessa vez João não teve tempo de pegar pedras, foi espalhando pelo caminho migalhas de pão. Os pássaros comeram os pedaços de pão que serviram para indicar o caminho de volta. E os dois irmãos ficaram perdidos. Foi nesse momento que apareceu um passarinho que levou os dois a uma casinha fantástica. Tinha telhado de chocolate, paredes de bolo e janelas de docinhos. Sentindo enorme alegria ao verem tanta comida deliciosa à sua frente, João e Maria começaram a devorar a casa. Mas, de repente, apareceu uma terrível bruxa que era a dona da casa. Ela fingiu ser boazinha e os convidou para entrar. Lá dentro, aprisionou João e colocou Maria para limpar a casa. Todos os dias, a bruxa pedia para ver o dedinho de João, porque assim que ele estivesse mais gordinho, iria devorá-lo. João, muito inteligente, sabendo que a bruxa era quase cega, mostrava um pedaço de osso fininho, conseguindo enganar a malfeitora. Um dia, vendo que a bruxa dormia, Maria pegou a chave da prisão de João e soltou-o. Quando a perversa mulher apareceu, procurando o menino para comê-lo, as duas crianças empurraram a bruxa dentro de um forno que ela preparara para assar João. Foi ali que a bruxa morreu. Os dois encontraram na casa uma sacola cheia de pedras preciosas. Pegaram quantas pedras puderam e fugiram nas costas de um cisne encantado que estava no jardim da casa da bruxa. Quando chegaram em casa, o pai os esperava, arrependido por ter deixado os dois na floresta. A madrasta tinha morrido. Então os três, com a riqueza trazida, puderam viver felizes e longe da miséria.
Olha que legal, né? Final feliz esse conto. Então, gente, esse conto traz algumas personagens. Quem são elas? Lá no primeiro parágrafo, o autor apresenta as personagens, que são casal de lenhadores, quer dizer, o pai e a madrasta, e seus filhos, o João e a Maria. E aí, mais no final, ele apresenta ainda uma quinta personagem, que é a bruxa. Gente, o que levou a madrasta a pedir que o pai abandonasse as crianças foi a pobreza, extrema pobreza. Então não tinha alimento para todo mundo. E ela tinha uma questão pouco egoísta também, né? Porque isso não se faz. Então ela queria alimento para ela. Volta, por favor. Então ela queria o alimento para ela. Vamos deixar aqui. Então, o que aconteceu? O João era muito inteligente, muito esperto. Ele ouviu aquilo, que tristeza. Então, o que ele foi? Eu vou jogar pedrinhas, vou marcar o caminho com pedras e ele vai me abandonar, mas eu vou conseguir voltar com minha irmã. E assim ele fez e conseguiu voltar. Mas a madrasta não aceitou e exigiu que abandonasse-os novamente. E dessa vez, João não teve tempo de planejar, mas ele tinha ali no bolso umas migalhas de pão. Então ele marcou o caminho com as migalhas. Mas, gente, pão, o passarinho comeu. E aí, eles ficaram perdidos na floresta. O que vocês acham que eles sentiram quando viram que estavam perdidos? Deve ter sentido muito medo, né? Muito medo. E assim, tiveram a iniciativa logo de andar pela floresta para ver se encontrava o caminho. Foi aí que eles encontraram uma casinha linda, tudo o que criança quer, uma casa feita de doces. E eles foram lá pedir ajuda. Só que aí ficaram presos. E mais uma vez, João foi muito esperto e ele não colocava o dedinho para a bruxa, ele colocava o ossinho, né, que era bem fininho. E assim a bruxa nunca achava que ele estava no ponto para ser comido. Então, até que um dia a irmã conseguiu soltar o João. E aí a história teve um final feliz, porque as crianças encontraram o tesouro e quando voltou para casa, a madrasta já não estava mais. E aí o pai, todo arrependido, coitado, de ter feito aquilo com os filhos que ele ama, e aí eles conseguiram viver bem e juntos. Então essa é a história. Então vamos nas atividades. Quais são as personagens dos contos de fadas João e Maria? Então, tem as personagens, as 5 personagens, mas tem também 2 animais importantes. Então, além das 5 pessoas, ainda tem mais 2 animais importantes da história. Sem esses animais, a história não aconteceria. Então, me fala aí quais são os 2 personagens. Um está lá no meio, que foi por ele que o João e Maria ficaram perdidos. E depois tem um no final que os leva para casa. B. Pinte no texto o trecho em que o autor introduz a história e as personagens. Então, lá no parágrafo, ele introduz a maioria dos personagens. Qual parágrafo é esse? Qual é o fato narrado nesse conto? Então, faça um resuminho da história, nessas poucas linhas aí. Então, é só para contar mesmo qual que é o fato. Essa história conta o quê?
E qual o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? Então, eu falei sobre esse motivo que leva as crianças a serem abandonadas. É porque a bruxa era má? Tudo bem, a bruxa era má. A bruxa madrasta era má. Mas tem um fato que leva a essa mudança. Vou aqui. Então, vamos deixar aqui. Olha só. Qual é o grande conflito que as crianças vivem? Gente, as crianças passaram maior apuro durante a história. Tem um momento que elas passaram muito medo, muito apuro ali, porque elas estavam lá. Isso já dentro da casinha de doces. Então vamos. Qual é o desfecho da história? Então, identifique lá no texto o desfecho da história. Como que essa história se desenvolve. Vamos lá nas imagens agora. Nessas imagens, observe o seguinte. Primeira imagem, o que está acontecendo? Eu quero que vocês façam essa leitura visual, né, e imagine o que aconteceu. Na primeira imagem, as crianças estão felizes porque encontraram uma casa de doces. Na segunda imagem, é o momento que a Maria liberta o irmão. Aí depois a gente vem e na terceira imagem, olha o João marcando o caminho, a hora que foi abandonado, enquanto eles estavam lá indo para a floresta. Na quarta imagem, é o momento do abandono, que eles são abandonados no meio dessa mata. No quinto lugar, é a volta para casa com o tesouro e o reencontro com o pai. E na sexta, olha o que está acontecendo, olha lá na porta, os dois irmãos aqui, ó, bem aqui na porta, os dois irmãos estão ali ouvindo a conversa quando a madrasta pede ao pai que abandone as crianças na floresta. Então vamos agora. Na atividade 4 da página 78, eu quero que os quadrinhos são a representação de um conto que narra a história. Aí vocês vão marcar a opção correta. 5. No início do conto, a madrasta está conversando com o pai sobre João e Maria e as crianças ouvem. O quadrinho que representa essa cena é o qual número? E no sexto, escreva como você conseguiu identificar a resposta do exercício anterior. Então, qual é a dica? Esqueça que a tia já comentou cada atividade e vai lá, analise e me fale por que você identifica essa resposta. Então, veja os elementos que presentes em cada imagem. E no 7. As crianças são levadas para a floresta e o pai acende uma fogueira para que elas se aqueçam. Identifique esse quadrinho e responda qual é a expressão da madrasta nesse momento. Isso eu não falei. Então, qual é a expressão que a madrasta fez nesse momento? Vamos lá para o 8. Relacionando o conto lido em sala de aula com os quadrinhos que ilustram a mesma história, responda ao que se pede. Qual é a sequência correta das cenas nos quadrinhos? E o que João fez da segunda vez em que o pai os levou para a floresta, para que ele e Maria não se perdessem e conseguissem encontrar o caminho de volta para casa. O resultado foi positivo ou negativo? Então, da segunda vez,
Segunda vez, o que ele jogou, que ele marcou o caminho com o quê? E se isso deu certo, explique o que aconteceu e indique qual quadrinho representa isso. E na letra C, descreva a cena que representa o final da história. Então, vai lá nos quadrinhos de novo e represente, descreva aquela cena. O que aconteceu no finalzinho da história. Não é para tirar do texto, é para tirar dos quadrinhos, tá bom? Então, gente, terminamos por aqui. E nós façam as atividades, me mande, trabalhe a parlenda. Qualquer dúvida sobre como montar o vídeo, pode me falar. E amanhã a gente volta com a aula de matemática. Por enquanto, vocês terminando, façam um bom lanche e tenham um bom descanso, tá? Um beijo grande. Até amanhã.